Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta manhã. Nos colocamos, ó Pai, na tua vontade, Pai. Vem, Senhor, falar conosco. Vem, ó Pai, através da tua palavra, nos fortalecer mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristão sensível à voz do Espírito Santo. E é muito importante nós entendermos isso, porque é através da orientação do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado e da morte. Amém? É Ele que nos convence, como o pastor Leandro disse aqui, né? É o Espírito Santo que nos convence a adorar ao Senhor. É Ele que nos leva a adorar ao Senhor. Mas aí nós perguntamos assim, como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Como que vocês acham que nós ouvimos a voz do Espírito Santo? Nessa hora vem muitas dúvidas e perguntas, né? A voz do Espírito Santo tem que ser forte, né? Tem que ser aquela voz que soa alto, né? Que vem com fogo, que vem forte. O que vocês acham? Como vem a voz do Espírito Santo? Mas aí é que nós precisamos estar atentos que como Ele fala através de nós. Através daqui, ó, da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós ficamos atentos a muitas vozes durante o dia. A voz da preocupação, a voz da ansiedade, a voz das enfermidades. Até Satanás quando sussurra nos nossos ouvidos. Mas aí se nós estamos firmados aqui, nós vamos identificar por que essas vozes vêm e como nós podemos reagir contra essas vozes. E aí quando a voz do Espírito Santo ela vem, nós estamos sensíveis. Essa é a voz do Espírito Santo falando comigo. Amém? A voz do Espírito Santo, ela vem no silêncio e na oração. Na maioria das vezes, a voz do Espírito Santo é suave e tranquila. O melhor momento de nós ouvirmos o Espírito Santo é quando nós oramos. Citamos isso ontem, né? No culto das mulheres. Todo crente ele precisa ter comunhão com o Senhor. Ele precisa ter uma intimidade com o Senhor. E o crente que não ora, ele fica fraco espiritualmente. Ele fica sensível a qualquer coisa natural e demoníaca que acontece. Mas aquele crente que ora, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as enfermidades, ele está firme e forte, porque ele tem uma intimidade com o Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus e através dela o Espírito Santo fala conosco. Então, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, leia a Bíblia. Conheça a vontade do Senhor. Amém? Passe tempos, momentos de intimidade com o Senhor, orando, buscando a Ele, pedindo, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Fala comigo, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Não deixe que o meu coração ele fique endurecido à tua voz. Não deixe. Seja humilde na presença do Senhor. Seja aberto para a voz do Senhor. Lá em Apocalipse tem um versículo que ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus ele falava isso para as igrejas? Porque ele viu, ele percebeu aqui na terra e deixou esse versículo para nós ficarmos atentos, porque nós podemos ouvir qualquer voz. Nós estamos sensíveis a qualquer voz. Mas aí ele fala assim, ó, quem tem ouvidos, ei, preste atenção. Ele está falando espiritualmente com a igreja dele. Ei, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, preste atenção o que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo diz à igreja através da palavra dele.
através da palavra dele. Então, medite na palavra do Senhor. Busque o conhecimento, que ele vai entrar no seu coração, e seja a dificuldade que você passar, esse fundamento, esse conhecimento, ele vai fazer com que você passe por esse momento, mas você vai ficar firme e forte. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Aleluia. Hebreus capítulo 3, o versículo 7 até o 8, olha só o que ele fala. Hebreus capítulo 3, 7 e 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, domingo de manhã, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E o que ele fala conosco? Não endureçais os vossos corações. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, quando nós estamos atentos com os nossos ouvidos à voz do Senhor, nós podemos, às vezes, endurecer o coração. Quando entra a soberba, quando entra as dificuldades da alma ainda, há momentos que a gente ainda pode endurecer o coração. Mas aí o Espírito Santo, que nos leva a entender a palavra do Senhor, ele fala assim, ó, não endureçais os vossos corações. Então depende de mim e de você não endurecer o coração. Mas aí nós pensamos assim, não, mas o Senhor ele tem que vir, né, e tem que amolecer o meu coração. Sim, ele vem e amolece através da palavra dele. Mas aí nós precisamos tomar cuidado para não endurecer o coração quando nós estamos ouvindo a palavra dele. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de restauração, por um processo de amadurecimento espiritual, por um processo de crescimento espiritual. A nossa alma ainda fica muito agitada com as coisas do mundo, com as agitações, com as provocações de Satanás, com as tentações. Foi o que aconteceu aqui, ó, como ele fala, ó, no dia da tentação no deserto. É uma referência ao incidente no deserto, onde os israelitas tentaram e testaram a Deus, levando-o à ira e impedindo-os de entrar na terra prometida. Lembra que Deus ele tinha uma promessa para aquele povo. E alguns não entraram na terra prometida, porque endureceram o coração. Por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo? Porque nós endurecemos os nossos corações. Às vezes é uma palavra que vem diretamente aos nossos corações, e aí a gente já fica na defensiva. Ah, não, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe, Senhor, que eu não posso assim ter uma palavra muito dura. Eu não posso ouvir uma palavra muito dura porque vai machucar. A palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar, como nós lemos ontem, lembra? Para corrigir, para exortar. Então, quando nós estivermos ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito Santo diz, não endureçais os corações. Permita que o Espírito Santo ele fale no seu coração. Naquele momento que você está lendo a Bíblia, naquele momento que você está ouvindo a palavra do Senhor, naquele momento mais difícil que você fala assim, Senhor, esse momento está sendo difícil para a minha vida. Mas fala, Senhor. Se for necessário, me corrija. Se for necessário, me dá umas palmadas, porque corrigir é isso. Às vezes nós só queremos ouvir palavras boas do Senhor, né? Você é amado, você é amada, você é importante, você é preciosa. Mas aí quando o Senhor vem com uma correção, o que a gente faz? Faz bico. Ai, meu Deus, eu não merecia isso. Mas aí nós erramos, nós pecamos. E o que os pais fazem com os filhos quando eles erram? Eles castigam. Eles dão uma lição. Eles educam. E o Senhor também nos educa espiritualmente. Para quê? Para que nós sejamos uma igreja forte.
Os pais que não educam seus filhos deixam os filhos fracos, sensíveis a qualquer dificuldade que eles passam aí pelo mundo, no trabalho, na escola. Mas quando os pais educam, assim como nosso Pai Celestial faz conosco, Ele nos educa. Para quê? Para quando vier o dia mau, nós estamos firmes. Gente, eu não passei bem a noite, mas falei, Senhor, eu vou. Eu não estou bem ainda, eu sinto minha carne meio tremendo assim. Mas eu vou. Eu vou porque o Senhor me fortaleceu. Eu vou porque eu preciso adorar ao Senhor. Mas aí, naquele momento de correção, que o Senhor vem e me corrige, eu falo assim, eu não vou não, Senhor, eu já estou doente, sabe? O Senhor sabe. Aí fica fazendo manha. Aí quando vier outra dificuldade, o que vai acontecer comigo? Eu não venho de novo. Né? Aí quando vier outra dificuldade, não vou vir novamente. E aí a minha vida espiritual vai, caindo, vai esmorecendo, vai parando, e às vezes a gente nem percebe. Mas aí quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós lembramos que um dia a palavra do Senhor entrou nos nossos corações e nos fortaleceu para o dia mau. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus se compara ao bom pastor, explicando que seus seguidores, as ovelhas, reconhecem a sua voz, os ensinamentos de Deus e não as vozes do mundo. Jesus, ele se pôs como bom pastor. E ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu fico imaginando assim, o quanto que Jesus ele ficava alegre e satisfeito quando ele pregava a palavra do Senhor, e aí ele falava assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é tão bom quando nós, como pais, nós vemos um resultado bom dos filhos? Filho obediente, filho temente. A mesma coisa, Jesus, ele espera de nós, que sejamos atentos à voz dele. Olha, eu estou vendo, meu filho, essa hora ele está ouvindo a minha voz. Ele está lembrando do meu conselho. Ele está lembrando dos meus ensinamentos. Tudo que eu ensinei aqui na terra, quando eu passei por aqui. Olha, ele está lembrando. Ele está seguindo. É isso que o Senhor ele espera de nós, como boas ovelhas. Vocês sabiam que existem 2 tipos de ovelhas? Tem a ovelha que confia no Senhor e tem aquela ovelha rebelde, que não confia no bom pastor. Lá no Salmo 23 fala o quê? Que o pastor, ele leva a ovelha e ela espera, né? A ovelha boa, a ovelha obediente, vamos dizer assim, ela espera que o pastor leve ela para um pasto verde, tranquilo, né? Mas a ovelha rebelde, desobediente, são aqueles momentos que a gente não quer confiar no Senhor, mesmo sabendo que Ele pode prover, mesmo que Ele pode nos levar para pastos verdejantes, águas tranquilas, a gente pega lá toda a nossa lã, todo o nosso cuidado e vai, se divertir no mundo. E vai, ouvir as outras vozes. Mas Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o Senhor sabe muito bem quem são as ovelhas dele. Que possamos permanecer sendo ovelhas do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 33 e 3. Aleluia. Jeremias 33, o versículo 3, diz assim: clame a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandes, grandiosas e insondáveis que você não conhece. E o que quer dizer clamar? Suplicar, implorar. Quando o Senhor deixou essa palavra para nós, Ele exorta o quê? Quando nós formos orar, não seja aquela oração, sabe aquela oração
como alguns falam, né, o chafé. Eu gosto de chafé, gente, então, assim, mas a minha oração não é assim não, tá? O Senhor, Ele espera que nossas orações sejam aquele café forte, né? Eu não gosto de café forte, eu tomo, mas não gosto. Mas Ele espera que nossas orações sejam fortes, simples, mas convictas, né? Ele não espera assim que você clame, oh Senhor, misericórdia. Sabe, aquela oração sem fé, porque primeiramente Ele vai ver aqui dentro, ó, dos nossos corações. Olha, eu estou vendo se a Aline naquele momento está tendo fé. Olha, o André, deixa eu ver a oração dele, se está sendo com fé. Ele observa aqui dentro. Ó. Às vezes nós entramos na presença do Senhor sem fé e a gente quer que o Senhor nos responda. Ele não vai responder, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Então, todas as vezes que você for orar, ore com fé. Mesmo que tenha dia assim que a sua carne fale assim, hoje está difícil para orar. Hoje, meu dia está corrido, eu não tive tempo de ir para casa e ter o meu momento com o Senhor. Mas enquanto você estiver lá no ônibus, Senhor, olha, me guarda, me livra, me orienta nesse dia. Que no teu coração o Senhor, Ele encontre fé. Mesmo que seja uma oração longa ou uma oração curta, mas quando você for suplicar, implorar ao Senhor, faça com fé. Clama-me e responder-te-ei. E direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. O Senhor, Ele ainda quer nos mostrar coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. É por isso que Ele fala assim, fique sensível à voz do Espírito Santo. Porque você acha que o Senhor, Ele tem somente até aqui para abençoar? Não, Ele tem coisas ainda grandes. Olha, fala assim, grandiosas, insondáveis, que nós não conseguimos ainda imaginar. É o que o Senhor ainda tem para nós, igreja. Você crê nisso? Eu creio quando eu leio esse versículo. O Senhor, Ele tem para mim coisas grandes e firmes, que eu ainda não sei. Mas como que eu posso receber? Clamando, implorando. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Olha para mim, olha para essa situação. Isso é implorar. Só que Satanás muitas vezes põe nos nossos ouvidos, sabe assim, não implora não, você já não é filho de Deus. Por que você tem que implorar? Tem que clamar, você já é filho de Deus. Não, meus queridos, não caia nessa. Não caia nessa, senão os nossos corações ficam soberbos. E Deus não se alegra de um coração soberbo. Ele aborrece, Ele não gosta disso. Mas Ele gosta de um coração humilde, que clama. Se nós estamos aqui, estamos clamando. Se estamos aqui, estamos clamando. Se estamos aqui, bem felizes, estamos clamando. Um mês atrás eu estava muito bem, estava clamando com mais força. Hoje eu não estou muito bem, mas mesmo assim eu estou clamando, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para nos mostrar nesta manhã. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Em João 8,47, diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Olha, uma palavra dura, mas é uma verdade. Aqueles que não pertencem a Deus não conseguem entender a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela fala de perdão, ela fala de reconciliação, ela fala de ajuda, ela fala de misericórdia. Mas quantas pessoas ainda não conseguem perdoar? Quantas pessoas ainda não conseguem ter misericórdia do teu próximo? Quantas pessoas ainda não conseguem ser sensível à dor do próximo? Porque essas ainda não pertencem a Deus e não conseguem entender a voz de Deus.
No Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus, ele falava para a multidão, ele falava assim, olha, bem-aventurados são os que choram, são os perseguidos, aqueles que passam necessidades, bem-aventurados, porque nele, em Jesus, nós temos o escape, nós temos o fortalecimento. Só que aqueles que não ouvem, aqueles que não são de Deus, já olham julgando, já olham determinando o fim daquela pessoa. Só que aqui, o que Jesus fala? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Nós pertencemos a Deus. Então nós ouvimos o que Deus fala e seguimos o que Deus fala. Amém? Aquele que é de Deus, ele ouve, ele fica atento. O que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer falar comigo nessa situação? O que o Senhor quer para mim nesse dia? Eu vou viajar, mas eu não vou lá só me divertir. Eu vou ficar atento. O que o Senhor quer falar comigo lá para a minha família? Como vai ser o meu comportamento, Senhor, lá com a minha família? Como vai ser minhas atitudes lá no trabalho? Como vai ser minha atitude quando eu vou ter que ir para o pronto-socorro hoje? Chegar lá e vou ficar lamentando da vida para quem está do meu lado. Aproveita que tem alguém do seu lado e fala de Jesus. Mas eu estou no hospital. Não importa onde você está. Fale do amor do Senhor. Talvez aquela pessoa está precisando, talvez não, com certeza aquela pessoa que está do seu lado está precisando ouvir mais do que você, porque você já ouviu. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Nós pertencemos a Deus. Então sempre vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, e o versículo 28. Nós vemos aqui vários versículos que falam como é bom, como é importante nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e não sermos levados à voz do mundo, à voz da ignorância, à voz da falta de perdão, à voz da incredulidade, da irritação, do desconforto. Lucas 11, 28 diz assim, ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Glória a Deus por essa palavra. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aí você para e começa a analisar assim, como eu estava um tempo atrás e como eu estou hoje. Como eu era antes de aceitar Jesus. E como eu estou hoje. Dificuldades, vamos ter. O dia mau, vamos passar por ele todos os dias. Enfermidades, vai aparecer. Mas aqui o que ele fala, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não podemos ser apenas ouvintes, precisamos ser praticantes. Para a carne é difícil, porque é uma luta. O nosso pensamento, a nossa mente, como diz lá em Romanos, precisa ser renovado com o quê? Com a palavra do Senhor. É uma luta. Lá no teu espírito fala assim, ó, confia no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor. Dependa do Senhor, mas aí muitas vezes a sua mente está assim, mas eu depender do Senhor nessa hora, nesse momento. Olha o que estão falando de mim. Olha como está essa situação. E até na hora que nós precisamos pôr a palavra em prática, nós às vezes até lembramos de traumas que nós passamos, mas aí nós precisamos ter uma confiança no Senhor e um posicionamento. O Senhor já me curou desse trauma. Então eu não vou ficar travado nessa situação. Ontem no treinamento vocacional, eu comentei um pouco sobre como o Senhor ele me tratou em questão de resolver os conflitos, porque eu era muito insegura, muito, de traumas, inseguranças. E aí como que o Senhor ele me ensinou a enfrentar esses traumas? Olhando nos olhos.
enfrentando a situação. Tremia, igual vara verde. Ficava vermelho igual pimentão. Às vezes eu fico hoje, dependendo da situação, porque a carne treme, né? A Bíblia fala que o nosso espírito ele é perfeito, mas a nossa alma, o nosso corpo, não. Está aqui no mundo ainda, nesse sistema pecaminoso. E aí, às vezes, quando nós precisamos enfrentar uma situação, vem aquele temor, né? Aquela insegurança. Falo, não falo. Como que eu vou falar, Senhor? Como vai ser a reação da pessoa? Como eu vou conseguir passar por esse diálogo? Mas aí, se nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele vai falar assim conosco: eu estou contigo. Eu já te curei. Eu já te libertei. Eu estou te renovando. Eu já te amei. Eu estou fortalecendo os teus pensamentos. Eu estou renovando a tua alma. Aí nós lembramos que quando nós aceitamos a Jesus, o fruto do Espírito, ele vem e mora em nós. E entra em nós. Aí nessa hora do conflito, que nós precisamos colocar em prática esse fruto, que é o fruto do amor, o fruto da compaixão, o fruto do equilíbrio, porque antes éramos desequilibradas. Se fosse para comentar algo, a gente não comentava, a gente já brigava, já falava um monte, já falava palavrão, já amaldiçoava. Mas hoje eu tenho o fruto do Espírito. Então, como vai ser minhas palavras? Vai ser palavras de amor. Vou falar, sim, mas eu vou falar com amor. Vou ser prudente. Olha, essa hora não é a hora de falar ainda. O Espírito Santo, até nisso, ele mostra a hora exata de nós falarmos qualquer coisa. O momento exato de melhorar aquele conflito. O momento exato de você sentar com a pessoa e falar: olha, aconteceu isso, 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 isso. Talvez a pessoa nem vai querer. Talvez você também nem quer. Mas aí o Espírito Santo, ele fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O mundo, eles não vivem em união, eles vivem em briga. Como é uma família que tenta resolver um conflito? É conversando? A maioria das vezes não. É gritando, é xingando, é um, dizendo mal do outro, é um fofocando um do outro. Mas aqueles que ouvem a voz do Senhor são de Deus. E na hora do conflito, ele às vezes até está lá dentro do conflito, mas ele traz paz. Ele traz paz. As pessoas sentem algo diferente, às vezes nem conseguem identificar o que é, porque ele está ali representando o próprio Espírito Santo. Você está lá na tua família representando o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo é Espírito Santo de paz. Você está ali representando o próprio Deus e ele é um Deus de paz. Amém? Aleluia. E para nós terminarmos, em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim. Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não permita que Satanás sussurre no teu ouvido: eu não sou filho de Deus. Se você já entregou a sua vida para o Senhor, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você crê que Jesus foi entregue lá na cruz, morreu e ressuscitou por você, você é filho de Deus. Mas, irmã, eu ainda estou passando por um processo difícil de libertação. Fique firme na presença do Senhor. Fique firme nas promessas do Senhor. Aqueles que são... Deixa eu só ler de novo aqui, a cabeça está meio devagar hoje. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Permaneça firme nessa promessa. Permaneça firme nessa promessa. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Que momento maravilhoso poder participar. Ah, minha irmã, mas olha, eu pequei em
estou pecando ainda em tal área, eu tenho dificuldade ainda em alguns relacionamentos, eu preciso ajustar algumas coisas. Entra na presença do Senhor nesta manhã, peça perdão para o Senhor, faça uma aliança de fé, de segurança com o Senhor. Fala, Pai, como nós lemos lá em Jeremias, clama, Senhor, suplica, Senhor, eu preciso ficar liberto dessa situação, eu preciso do teu renovo. Isso é implorar, é clamar ao Senhor, e não se achar que nós já somos bonzinhos, né, dependentes. Não, eu já sei o que eu faço. Não, seja humilde na presença do Senhor, seja perseverante na presença do Senhor. Muitas guerras, muitos traumas, muitas dores emocionais eu venci, porque eu clamei ao Senhor. Senhor, eu quero ficar liberta dessa situação, eu quero ser curada dessa situação. Não importa o que minha família passou, não importa o que eu passei na infância, mas, Senhor, eu creio na tua promessa, eu conheço a tua promessa, eu quero que ela seja viva na minha vida. Assim nós vencemos as nossas guerras espirituais, clamando ao Senhor, implorando ao Senhor. Amém?